Eu encontrei a mensagem por acidente. Ou talvez não. Era tarde. A casa estava em silêncio. 3 crianças finalmente dormindo, a louça ainda na pia, e aquele tipo de silêncio pesado que só aparece quando alguma coisa na sua vida já está quebrando. Você só ainda não percebeu. Você já sentiu isso? Como se algo estivesse errado, mas você não consegue provar. Então continua vivendo como se estivesse tudo bem? Porque eu senti. Por meses. Então, uma noite, eu abri o celular dela. E tudo mudou. Eu tenho 39 anos. Minha esposa também tem 39. Estamos juntos há mais de uma década. Casados, 3 filhos menores de 10 anos, uma casa financiada, aquela vida perfeita vista de fora. Mas, sendo sincera com você, nos últimos anos, antes de tudo isso acontecer, a gente já não era mais um casal de verdade. A gente era parceiro de rotina, só dividindo responsabilidades. Eu trabalhava o dia inteiro. Ela fazia plantões à noite 2 vezes por semana. A gente se cruzava mais do que se conectava. As conversas viraram listas. Você pagou aquela conta? Pegou as crianças? Quem vai fazer o jantar hoje? O romance não acabou de uma vez. Ele foi sumindo, devagar, silenciosamente, como uma luz que vai apagando aos poucos e você nem percebe o ambiente ficando escuro. Olhando para trás, os sinais estavam lá, claros. Uns 6 meses antes de tudo explodir, ela mudou. Nada muito óbvio no começo, coisas sutis. Mudou o cabelo, começou a se vestir diferente, mais cuidado, mais atenção com a aparência. No início eu achei que era algo bom. Talvez ela estivesse tentando se sentir melhor. Talvez fosse um recomeço para nós dois. Mas aí vieram as discussões. Coisas pequenas virando grandes. O tom dela mais seco, mais distante. Como se eu irritasse ela só por existir. E aqui vem a parte que eu odeio admitir. Eu não lutei pela gente. Não de verdade. Eu só trabalhei mais. Me mantive ocupado, evitei o conflito, porque ignorar um problema parece mais fácil do que encarar, até deixar de ser. Então veio aquela noite. Eu estava em casa sozinho, as crianças dormindo, ela estava no trabalho. E eu nem sei o que me fez fazer aquilo. Talvez curiosidade, talvez medo. Talvez, no fundo, eu já soubesse. Eu peguei o celular dela. Lembro que minhas mãos tremiam. Aquela sensação dizendo, se você abrir isso, não tem volta. Mas eu abri mesmo assim. E lá estava. Mensagens. Ela e outro cara, um colega de trabalho. No começo, tentei racionalizar. Conversa de amizade, assuntos do trabalho. Talvez eu estivesse exagerando. Mas continuei enrolando. E queria não ter feito isso. Eles tinham se beijado. Uma noite. Depois do expediente. No carro dele. Eu fiquei ali, olhando para a tela, lendo as mesmas frases repetidas vezes, como se as palavras fossem mudar se eu olhasse por tempo suficiente. Mas o que me quebrou nem foi o beijo. Foi o que ela disse depois. Faz tanto tempo que não sinto vontade de me conectar com alguém assim. Quero ver até onde isso vai. Essa frase não doeu só. Me esvaziou. Porque não era um erro. Era intenção. Era desejo. Era ela escolhendo algo, alguém no meu lugar. E a pior parte? Ele recusou. Disse não. Ou seja, a única razão de não ter ido além não foi lealdade dela. Foi porque ele não quis. Eu descobri tudo isso 2 semanas depois de ter acontecido. 2 semanas dela voltando para casa, agindo normal, vivendo como se nada tivesse mudado. E eu não confrontei ela pessoalmente. Eu mandei mensagem. Eu sei, não foi a atitude mais corajosa. Mas eu nem consegui olhar para ela. Não confiava em mim para manter a calma. Só escrevi. Eu sei. Só isso. E tudo saiu do controle a partir dali. Ela não voltou para casa na hora. Em vez disso, tomou um monte de comprimidos. Eu nem sabia no começo. Só estava esperando, com aquela tempestade dentro de mim, esperando briga, negação, qualquer coisa. Mas recebi uma ligação. Uma amiga dela encontrou ela. Levou para o hospital. Possível tentativa de suicídio. Assim, tudo mudou. A raiva não desapareceu, mas ficou soterrada por algo mais pesado. Medo, confusão, responsabilidade. Porque de repente, não era mais só traição. Era sobre perder ela de vez. Ela foi internada, monitorada, avaliada. E aí
veio o diagnóstico: transtorno bipolar tipo 2. Me explicaram que ela estava em um episódio hipomaníaco há meses, que isso podia explicar as mudanças, a impulsividade, o distanciamento emocional. Explicaram que antidepressivos podem piorar a situação quando o diagnóstico não é correto. E eu lembro de pensar, isso melhora as coisas? Isso justifica o que ela fez? Ou só explica? Porque não é a mesma coisa. Ela saiu do hospital poucos dias depois, mais rápido do que eu esperava. Disse que queria voltar por causa das crianças, que estava determinada, que ia ficar bem. Uma parte de mim acreditou. Outra parte achou que ela só estava dizendo o que precisava para sair. Mas que escolha eu tinha? Eu tinha 3 filhos, uma casa, uma vida que não podia simplesmente parar enquanto eu tentava entender meus sentimentos. Então eu assumi. Cuidei dela. Me certifiquei que ela estava bem, ajudei com os remédios, observei sinais, tentei ser forte. Porque é isso que se faz, né? Você segura tudo, mesmo quando está desmoronando por dentro. E aqui vem a parte que bagunça sua cabeça. Eu ainda amava ela, mesmo depois de tudo. Mesmo depois de ler aquelas mensagens, mesmo sabendo que ela queria outro, eu ainda amava ela. E eu me odiava por isso. Começamos terapia, individual e de casal. Tiveram momentos bons. Momentos em que parecia que talvez, só talvez, dava para consertar. A gente voltou a rir, se conectar. Teve noites em que nos sentimos próximos, íntimos. Mas aí a realidade voltava. Porque cura não é linear, é bagunçada, cansativa. E na maior parte do tempo, parecia que eu era quem estava fazendo o esforço. Lendo, tentando entender, tentando reconstruir algo que eu nem quebrei. Enquanto ela só tentava sobreviver, ajustando remédios, lidando com a própria mente. E eu entendo, de verdade. Mas isso não faz deixar de doer. Já tinham passado 2 meses desde que descobri. 2 meses. E as pessoas agem como se isso fosse tempo suficiente para superar. Não é. Nem perto. Porque de vez em quando, algo ativa tudo de novo. Como naquela noite. A gente tentou ficar íntimo. Não deu. Ela estava cansada. E em vez de aceitar, minha mente foi para um lugar escuro. Voltei para ele. Procurei ele. Achei o Twitter dele. E lá estava. Um post daquela noite. Falando que gostava de alguém. E outro tweet. Algo que parecia uma piada interna. Algo que eu não entendia. Mas parecia que tinha mais. Como se tivesse uma parte da história que eu não sabia. E é isso que a traição faz. Ela não quebra só a confiança. Ela planta perguntas. Perguntas sem fim. Perguntas que te deixam acordado à noite. Revivendo tudo. Tentando entender o que é real e o que não é. Então agora eu estava preso. Tentando salvar meu casamento. Tentando ser pai. Tentando ser forte. Mas também me perguntando se isso é algo que você realmente supera. Ou se só fica ali. Quieto. Esperando. Naquela noite, depois que fechei o Twitter dele, eu não dormi. Fiquei deitado ao lado dela, olhando para o teto, ouvindo a respiração dela. E a parte mais louca, ela parecia em paz. Como se nada tivesse acontecido. Como se nossa vida não estivesse por um fio, sustentada por terapia, remédios e minha capacidade de fingir que eu não estava quebrando. E foi aí que caiu a ficha. Isso não era só sobre o que ela fez, era sobre o que isso fez comigo. Porque antes de tudo isso, eu era estável, seguro, confiante em quem eu era como marido, como pai. Agora, eu estava checando o histórico do celular dela, pesquisando outro cara às 2 da manhã, me comparando com alguém que eu nunca nem conheci. É isso que a traição faz. Ela reescreve sua identidade sem pedir permissão. Na manhã seguinte, tentei agir normal. Fiz café, preparei as crianças, arrumei as mochilas. Ela sorriu para mim em um momento. Um sorriso pequeno, cansado. E eu lembro de pensar, isso é real? Ou só controle de danos? Porque quando a confiança quebra, até as coisas mais pequenas viram suspeitas. Todo sorriso parece ensaiado. Todo silêncio parece intencional. Tô só cansada parece uma mentira esperando ser descoberta. Levamos as crianças para a escola juntos. O carro em silêncio. Eu quase falei. Sobre o Twitter. Sobre o post. Aquela piada interna que não saía da minha cabeça. Mas não falei. Porque eu estava cansado. Cansado de ser o único investigando. Cansado de fazer perguntas que eu nem sabia se queria as respostas. Cansado de sentir que eu corria atrás da verdade enquanto ela só
tentava seguir em frente. Mais tarde naquela semana, tivemos outra sessão de terapia e eu finalmente falei em voz alta. Acho que eu não sei tudo. A sala ficou em silêncio. Ela me olhou, primeiro confusa, depois na defensiva. O que você quer dizer? E eu hesitei, porque quando você abre essa porta de novo, você corre o risco de explodir tudo outra vez. Mas eu não consegui segurar. Eu vi o Twitter dele, eu disse. Naquela noite, ele postou que gostava de alguém e tinha uma piada, algo que parecia entre vocês dois. O rosto dela mudou. Não foi culpa, não foi pânico. Foi cansaço. E isso, de alguma forma, foi pior, porque eu não sabia como interpretar. Ela suspirou e disse: não teve mais nada além do que você viu. E eu queria acreditar. Meu Deus, eu queria tanto acreditar. Mas acreditar não é um botão que você liga de novo. É algo que se reconstrói, pedaço por pedaço, momento por momento. E naquele momento, eu não tinha peças suficientes. Nossa terapeuta interveio. Perguntou diretamente, com calma: teve algo além do que ele já sabe? Minha esposa balançou a cabeça. Não. Depois me olhou e disse: eu te contei tudo, mas aqui está a verdade, mesmo quando alguém diz a verdade. Se a confiança está quebrada, ainda não parece verdade. Saímos daquela sessão com mais perguntas do que respostas. E no caminho para casa, não falamos. Não porque estávamos com raiva, mas porque estávamos esgotados, emocionalmente falidos. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, ela sentou ao meu lado no sofá, sem TV, sem distrações, só nós. E ela disse algo que ficou comigo. Eu sei que quebrei algo dentro de você. Não, eu cometi um erro. Não, eu não quis. Ela disse: eu quebrei algo dentro de você. E pela primeira vez, desde que tudo começou, eu me senti visto. Porque era exatamente isso. Como se algo dentro de mim tivesse sido partido ao meio. E eu não sabia como consertar. Eu perguntei: por que ele? E ela não deu uma explicação longa. Não me culpou. Não disse que eu não era suficiente. Ela só disse: eu não era eu mesma. E eu sei o que você está pensando. Parece desculpa. E talvez uma parte seja. Mas ali, olhando para ela, eu também vi verdade. O diagnóstico, os remédios, meses de comportamento fora do normal. Isso não apagava o que ela fez, mas dava contexto. E é aí que tudo fica complicado. Porque é mais fácil adiar alguém quando você acredita que ela escolheu te machucar. É mais difícil quando você começa a acreditar que talvez ela não estivesse totalmente no controle. Conversamos por horas naquela noite. Sobre tudo. Sobre o quanto a gente tinha se afastado. Sobre o quanto ela se sentia sozinha. Sobre como eu tinha me enterrado no trabalho e deixado de estar presente emocionalmente. E de novo, deixa eu deixar claro, isso não justifica a traição. Mas relacionamentos não quebram do nada. Eles racham dos dois lados. A diferença é, ela cruzou uma linha que eu nunca cruzei. As semanas passaram, a terapia continuou. Alguns dias pareciam progresso. Outros pareciam que voltávamos para o início. E então vinham os gatilhos. Aleatórios. Inesperados. Brutais. Uma música, um cheiro, um momento em que ela olhava o celular e sorria. E de repente eu estava lá de novo, lendo aquelas mensagens, sentindo aquele mesmo soco no peito. E uma das partes mais difíceis? Intimidade. Porque antes era simples, natural. Agora vinham fantasmas, perguntas, comparações que eu não conseguia desligar. Ela era assim com ele? Ela queria ele mais do que eu? Eu sou só a opção segura? Teve uma noite em especial que eu nunca vou esquecer. A gente estava tentando de novo reconectar. E no meio, eu parei. Não consegui. Porque tudo que eu via na minha cabeça era ela no carro dele. Nem algo que eu vi, só algo que minha mente criou. E isso bastou para travar tudo. Ela percebeu na hora. Perguntou o que estava acontecendo. E eu não menti. Eu não consigo parar de pensar nele. O olhar dela não foi raiva, nem tristeza. Foi derrota. Como se ela tivesse entendido que isso não era algo que ela podia consertar rápido. Não era algo que um pedido de desculpas apagaria. Era algo que a gente teria que carregar por muito tempo. E foi aí que eu comecei a me fazer a pergunta que eu evitava. E se eu não conseguir superar isso? E se isso for só, quem a gente é agora? Um casal mantido pela história, pelos filhos e pelo esforço. Mas permanentemente mudado por um momento? Porque ficar nem sempre é escolha difícil. Às vezes,
Sair é. Às vezes ficar significa acordar todo dia e escolher enfrentar a mesma dor de novo e de novo, esperando que um dia doa um pouco menos. E eu não sabia se era forte o suficiente para isso. Comecei a imaginar a alternativa. Divórcio. Morar sozinho. Ver meus filhos metade do tempo. Recomeçar aos 40. E sim, isso me assustava muito. Mas ao mesmo tempo, uma pequena parte de mim se perguntava: seria mais fácil? Sem perguntas, sem comparações, sem noites em claro, tentando entender o que é real. Só um corte limpo. Um recomeço. Mas então eu olhava para os meus filhos, para ela, para a vida que construímos, e pensava: um erro, mesmo um grande, é suficiente para jogar tudo isso fora? Ou é aqui que você luta mais forte? Eu não tinha resposta. Para ser sincero, ainda não tenho. Mas eu continuei. Um dia de cada vez. Porque às vezes é só isso que dá para fazer. O tempo faz algo estranho com a dor. Ele não apaga, como as pessoas prometem. Ele transforma. No começo, tudo era afiado. Cada pensamento, cada memória, cada imagem na minha cabeça parecia vidro quebrado. Eu não conseguia tocar em nada sem me ferir. Mas conforme as semanas viraram meses, as pontas ficaram menos cortantes. Não desapareceram. Só ficaram menos letais. Continuamos indo à terapia. Continuamos conversando. Continuamos tentando. E aos poucos, algo mudou. Não de forma dramática. Não como nos filmes. Foi mais silencioso. Como aprender a existir no mesmo espaço de novo, sem estar sempre em alerta? Comecei a notar pequenas coisas. Ela passou a se preocupar mais comigo, perguntar como eu estava de verdade. Ela ficou consistente, previsível de um jeito que dava segurança, sem mudanças bruscas de humor, sem aquele distanciamento que parecia rejeição. A medicação estava funcionando. E sendo sincero, isso ajudou mais do que eu esperava. Porque antes, eu sentia que tentava reconstruir algo com alguém que podia desaparecer emocionalmente a qualquer momento. Agora, ela estava ali, presente. Mas mesmo assim, os pensamentos não sumiram. Eles vinham em ondas. Às vezes, com motivo claro. Às vezes, do nada. Lembro de uma tarde, meses depois, no trabalho. Um dia normal. E de repente, aquela frase voltou na minha cabeça. Quero ver até onde isso vai. As mesmas palavras. O mesmo peso, e bateu tão forte quanto da primeira vez. Eu tive que sair para respirar, porque cura não é linha reta. Ela volta, testa você, mas dessa vez eu não desabei. Não peguei o celular, não fui atrás de mais dor. Eu só deixei passar. E isso era novo, isso era progresso. Em casa, as coisas começaram a ficar mais leves, não perfeitas, mais reais. Voltamos a rir. A conversar de verdade. Não só sobre tarefas, mas sobre a vida, sobre nós. Teve uma noite que marcou. Estávamos sentados do lado de fora depois que as crianças dormiram. Sem celular. Sem distrações. Só conversando. E em um momento ela segurou minha mão. Um gesto simples, mas diferente. Porque pela primeira vez desde tudo, eu não hesitei. Não questionei. Eu só segurei de volta. E aquele momento valeu mais que qualquer sessão de terapia. Porque foi natural. Mas mesmo assim, eu sabia de uma coisa importante. Não era sobre voltar ao que éramos antes. Aquilo acabou. Era sobre construir algo novo. Algo que incluía a verdade. A dor. A realidade do que aconteceu. Em vez de fingir que nunca existiu. E estranhamente, isso deixou mais forte. Não mais fácil. Mais forte porque era honesto. Um ano passou. Depois 2. E todo ano tinha aquela data invisível. O aniversário. O dia que eu descobri. O dia que tudo quebrou. No primeiro ano, foi brutal. Eu sentia chegando semanas antes. Como uma tempestade. Tudo ficava pesado. Meu humor mudava. Eu me fechava. E ela percebia. Claro que percebia. E para crédito dela, ela não evitava. Ela reconhecia. Me dava espaço quando eu precisava. Ficava perto quando eu não queria ficar sozinho. No segundo ano, ainda estava lá. Mas menos intenso. Mais como uma sombra do que uma tempestade. E então, algo interessante aconteceu. No terceiro ano, eu quase esqueci. Não completamente. Mas não dominava mais meus pensamentos. Não controlava mais minhas emoções. E foi aí que eu entendi algo. Você não supera algo assim. Você cresce ao redor disso. Você abre espaço. Até que isso não ocupa tudo. Nosso relacionamento também mudou. De formas que eu não esperava. Ficamos mais intencionais. Mais conscientes. Não demos mais nada como garantido. E, ironicamente,
Nos comunicamos melhor depois da pior coisa que já nos aconteceu, porque não tínhamos escolha. Ou aprendíamos a falar com honestidade, ou não sobrevivíamos. E escolhemos sobreviver. Os anos passaram, nossos filhos cresceram, a vida seguiu. Viagens, momentos em família, dias simples que voltaram a ser bons. Encontramos um ritmo, não perfeito, mas nosso. E aquele cara? O que eu não conseguia parar de pensar? Um dia eu percebi algo. Eu nem lembrava mais o nome dele. Sério, simplesmente sumiu. E quando eu percebi isso, eu ri. Porque por tanto tempo, ele parecia enorme na minha vida. Como uma sombra sobre tudo. E agora? Nada. Só uma memória borrada. E foi aí que caiu de verdade. Não que a dor sumiu, mas que ela não me dominava mais. Hoje eu tenho 49, 10 anos depois do momento que eu achei que ia destruir tudo. E se você tivesse me dito naquela época que eu ainda estaria aqui, ainda casado, ainda feliz, eu não acreditaria, nem por um segundo. Mas estamos aqui, ainda viajamos juntos, ainda temos intimidade, não constante, não perfeita, mas real. Até começamos a falar do futuro de novo. Como vai ser quando os filhos saírem de casa? Acampar. Viajar. Só estar juntos. E aqui vai a verdade que eu queria que alguém tivesse me dito naquela época. Divórcio não é a única saída para algo quebrado. Às vezes, ficar é. Às vezes o caminho mais difícil, mais bagunçado, mais doloroso, leva a algo que vale a pena manter. Mas, e isso é importante, nem sempre é a escolha certa. Existem situações em que ir embora é o mais saudável, em que ficar só causa mais dano. Eu tive sorte. Ou talvez a gente tenha lutado por isso. Provavelmente os dois. Porque isso só funciona quando os dois estão dispostos a encarar a verdade, a assumir responsabilidade, a mudar. Se for só um lado, não dura. Então, se você está onde eu estive, se perguntando se algum dia vai parar de pensar nisso, se perguntando se é fraco por ficar ou com medo de ir embora, saiba disso. Você não está sozinho. E qualquer que seja a sua escolha, você consegue sobreviver. Você consegue reconstruir. Você ainda pode ter uma vida da qual se orgulha. E eu sou a prova disso. Então agora eu quero te perguntar, se você estivesse no meu lugar, você ficaria e lutaria? Ou iria embora e recomeçaria? Me conta o que você faria. E se histórias assim mexem com você, fica por aqui, porque tem muitas outras reais como essa.